Fazer o neuroninho dançar, né? Pra gente entrar na onda, porque a análise política é adrenalina, véi, é adrenalina. Não adianta fazer análise política com frescurinha. Análise política é sangue nos olhos. Ação política é se projetar, é rock and roll. Essa é a política. Vamos trazer a política de novo pra libido, pro tesão. A gente mergulhar, construir um país novo, melhor, trazendo o que de bom foi feito aqui pelos governos democráticos e expelir esse câncer que se apoderou do nosso país, chamado Bolsonaro. Pra tirar Bolsonaro, tem que ter tesão. Pra arrancar o cara de lá, você tem que ter vontade, cara. Tem que ter autoestima. Tem que botar o som pra rolar. Tem que ter assertividade. Tem que fazer proposta. Não pode ficar se reclamando. Tem que ir pra cima. Cadê meu coraçãozinho? Evidentemente, com ternura, como diria o nosso querido, glorioso Che Guevara. Hay que endurecer la ternura. Líder del Conde. Então, sem perder a ternura. E o som vai, né? Parece a lounge da democracia. É, a live do Conde. Então vamos começar o nosso papo pra vocês. Primeira coisa é o Nicolás Maduro, né? Todo mundo aí na onda, Nicolás Maduro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Pra começar essa live já chutando o balde, né? Demonizar Nicolás Maduro a essa altura do campeonato no Brasil é pagar mico. Não caiam nessa, né? Quem demoniza Nicolás Maduro nesse momento tá perdido na tradução completamente. Eu vou explicar tintim por tintim isso. Mas eu já adianto para vocês que é pagar mico. Em primeiro lugar, imagina você com Bolsonaro na sua lata, na sua testa, no seu governo, no seu país. Você vai falar do Nicolás Maduro da Venezuela? Com Bolsonaro bem no seu cangote aqui no Brasil? Você vai perder seu tempo falando do Nicolás Maduro? Francamente, quem faz isso são os fascistas brasileiros. Se você demonizar o Nicolás Maduro, querido, sinto muito, mas você vai ser associado aos fascistas brasileiros, ao fascismo brasileiro. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a cobertura do que acontece na Venezuela, do noticiário da Venezuela, é a cobertura mais ideologizada, infame da história das coberturas jornalísticas do mundo todo. É uma coisa absurda. Nem Cuba, nem sobre Cuba foi feita uma cobertura tão porca, tão mal feita, tão enviesada, tão mico. Eu vou ler a matéria aqui de uma jornalista da Folha para vocês, a Silvia Colombo, jornalista experiente. Eu vou pontuar o que ela escreveu sobre o Maduro para vocês entenderem o que acontece quando a imprensa brasileira fala do Maduro. Sabe por quê? Queridos, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta Terra. Tá? São 300 bilhões de barris de petróleo comprovados. Tem mais petróleo que a Arábia Saudita.
é uma coisa absolutamente incompreensível para os americanos e para o mundo geopolítico, para a geopolítica de maneira geral. Por que os americanos não estão fincados na Venezuela? Por quê? Está no quintalzinho dos americanos. Quintal absoluto dos americanos. Os americanos dominam a América Central, o topo ali da América Latina, né? Todo. Colômbia, tudo pelego. Ih, minha luz está falhando. Para com isso. Tudo pelego dos americanos. Tudo quintalzinho. Agora o Brasil é também. Também deixou de ser durante um tempo, agora voltou a ser. E aí, as pessoas não entendem, nem a geopolítica, os americanos não entendem. Como eu não sou o dono da Venezuela? É assim que o americano raciocina. Como eu não sou o dono da Venezuela? Está aqui do meu lado. Seria muito mais barato para a economia americana importar, e eles importam muito petróleo da Venezuela. Mas importar, basicamente, assim, aqui tem que diversificar, enfim, são várias coisas, questões econômicas e tudo mais, mas está muito mais perto que a Arábia Saudita para trazer de navio o petróleo. Então é incompreensível. Só um povo realmente muito soberano, muito porreta, muito corajoso para impedir que os americanos tomassem conta da Venezuela. Só que a Venezuela, caras pálidas, a Venezuela tem uma elite tão idiota como a brasileira. Não sei se é tão idiota, tão violenta. É muito parecido com a brasileira. Gente, a elite venezuelana, classe A venezuelana, nichos de poder venezuelanos, conservadores, ultraconservadores de direita, eles tentam dar o golpe. São golpistas também. Todo ultraconservador de direita é golpista. É quase que uma questão assim, semântica. Eles tentam dar golpe. 93. Há 25 anos na Venezuela. Desde que Hugo Chávez chegou ao poder. Eles tentam dar golpe. Só que o povo venezuelano, o país venezuelano, as instituições venezuelanas, não permitem que se dê golpe lá como se permitiram aqui no Brasil. Tá claro isso para vocês? Alguém discorda dessa leitura? Pode discordar à vontade, mas eu vou trazer outras questões aqui para comprovar a leitura que eu estou fazendo para vocês. Eu só estou fazendo introdução por enquanto. Tá, a elite venezuelana tentou dar golpe no Hugo Chávez várias vezes. Uma vez chegou a tirar o Hugo Chávez do poder. Eu não me lembro exatamente como é que foi o episódio. Quem sabe muito bem disso é o Bob Fernandes, grande jornalista. Bob Fernandes tem um vídeo no YouTube que ele dá uma entrevista pro saudoso Antônio Abujanra, o Abu, no programa Provocações da TV Cultura. E ele conta, ele estava na Venezuela, ele conta o que aconteceu quando tentaram dar o golpe no Hugo Chávez. Ele conta. O Hugo Chávez levou 2 dias o golpe. Eles deram o golpe, mas durou 2 dias. Levaram o Hugo Chávez para uma ilha, para um presídio numa ilha lá, não me lembro direito o que é. Teve que ter a intervenção de um clérigo, de um líder religioso da Igreja Católica Venezuelana, salvo engano, para que o Hugo Chávez voltasse, para impedir também um banho de sangue na população. A população apoiava o Hugo Chávez. E apoia o Maduro. O Maduro foi eleito. O Nicolás Maduro, ele não deu golpe. Ele foi eleito. Tudo na Venezuela transpira democracia. Você tem na Venezuela observadores internacionais em todas as eleições. Para você ter uma ideia, olha só. O chanceler Celso Amorim, que foi considerado o melhor chanceler do mundo, chanceler do Lula, orgulho para o Brasil, intelectual do nível do Celso Amorim, ele dizia que o problema da Venezuela era o excesso de democracia. Porque a Venezuela, vira e mexe, ela fazia plebiscito, referendo para definir coisas como para onde vai o dinheiro do petróleo.
questões assim, não é assim só na carteirada como o Temer e o Bolsonaro fizeram. Libera a arma. Nem pergunta para a população o que ela acha. Na verdade não pergunta porque sabe que a população é contra. O Datafolha está aí toda semana mostrando que a população é contra tudo isso. Contra a reforma da Previdência, contra a liberação de arma, contra a proibição de falar de política dentro da sala de aula. A população brasileira é contra isso. Por que não faz referendo? A Venezuela faz. A Venezuela fazia referendo sobre tudo isso. E aí é isso que enlouquece aquela elite vagabunda da Venezuela, porque eles têm de lidar com a realidade. Eles têm de lidar com a pressão incontornável da soberania popular que decide o que quer para o seu futuro, o futuro do seu país, o tempo todo. Porque o chavismo... Veja, agora, vamos fazer um pequeno parêntese. Eu estou dizendo que o chavismo não tem defeitos? Não, eu não estou dizendo isso. Evidentemente, você tem problemas na Venezuela. Tem problemas. Agora, você quer tirar o chavismo? Você quer vencer o chavismo? Ganha uma eleição, meu querido. Ganha uma eleição. Você tem muitos opositores que governam estados na Venezuela, cidades. Então, quer ganhar uma eleição majoritária na Venezuela? Então ganha. Então faz um discurso e ganha. Não fica choramingando, não fica boicotando. Porque o que a elite venezuelana fez nessas últimas eleições foi boicotar as eleições e exercer uma pressão muito grande. Mas aí o brasileiro enche a boca e diz assim: você teve 50% de abstenção na Venezuela, então não é uma eleição, uma eleição legítima. Queridos, sabe quanto foi a abstenção no Brasil? No primeiro turno? 33%. 1/3 da população não votou. Nulos, brancos e ausências. E aí? É muito diferente da Venezuela? Não é nada diferente da Venezuela, o Brasil. Então é por isso que eu estou dizendo, antes de você ficar falando do Maduro, como a imprensa brasileira está mandando você falar, como a Globo te manda falar, como a Globo News, como a Folha de São Paulo, como o Estadão, eles te obrigam, né? Como se fossem os seus patrões, né? E vocês obedecem. O pessoal obedece aqui. Sai falando mal do Maduro da Venezuela sem nem saber nada que está acontecendo lá. Então, nós temos lá, meu amigo Zé Reinaldo Carvalho, jornalista, está na Venezuela. Ele vai trazer um relato fidedigno de acordo com aquele país. O que está acontecendo naquele país? Evidentemente você tem crise. Você tem crise econômica, porque a economia venezuelana não é que nem a brasileira. A economia brasileira tem uma força muito grande. A Venezuela não é assim, então você tem crise. Tem crise de abastecimento, Nós não tivemos crise de abastecimento com a gasolina e o óleo diesel no ano passado. Foi um caos aqui na minha cidade Zica do inferno. A cidade parecia holocausto. Sabe aqueles filmes que o meteoro cai na terra? O Brasil estava daquele jeito, querido. Com a greve dos caminhoneiros, provocada pela estupidez do Pedro Parente na Petrobras. Absoluta falta de clareza de governança e de qualidade de gerenciamento de uma estatal gigantesca como a Petrobras, que responde por 8% da economia brasileira. O Brasil parecia aquelas cenas catastróficas de filme catástrofe. Você tem carros parados pelo Brasil inteiro interrompendo todas as vias. Mad Max, é isso aí mesmo. É uma coisa assim brutal, né? Saudações para todos vocês. Então, eu quero dizer o seguinte. Evidentemente, tem problemas na Venezuela. Tem problemas sociais. É evidente. Mas você, brasileiro, com Bolsonaro na sua cachola, você vai ficar falando do Maduro? Vou fazer uma brincadeira com vocês, ó. Sente só. Então, a jornalista Silvia Colombo fez um texto super competente sobre a Venezuela. Eu vou ler para vocês. Posso ler um trechinho para vocês? Vou ler. Olha como a imprensa brasileira cobre a Venezuela. Olha só. Um texto assim, né?
É quase um texto assim, que você passou acetona, né? Tão limpo que ele é, né? Uma coisa assim, ó. Ela começa assim: o ditador venezuelano Nicolás Maduro, 56, tomou posse nesta quinta-feira para um segundo mandato, desta vez até 2025. Vem comigo. Ele venceu eleições consideradas fraudulentas pela oposição e por grande parte da opinião pública internacional. Ponto. A abstenção foi de mais de 54% dos eleitores. Ponto. Se eu substituir isso aqui pela situação brasileira, olha como é que fica. O ditador brasileiro, Jair Bolsonaro, 63, tomou posse nesta terça-feira para um primeiro mandato até 2022. Ele venceu eleições consideradas fraudulentas pela oposição e por grande parte da opinião pública internacional. A abstenção, brancos, nulos e ausentes, foi de mais de 30% dos eleitores. Primeiro turno. Você percebe? Você percebe como a imprensa brasileira não está conectada com a realidade da Venezuela e fantasia um discurso e pesa a cor e pesa a mão no texto para, na verdade, promover uma narrativa que é o que está acontecendo no Brasil exatamente nesse momento. A Silvia Colombo continua, ó. Faço questão de ler para você mais um parágrafo da Silvia Colombo. Ela diz assim: a Venezuela está em meio a uma grave crise econômica e humanitária, como se o Brasil não tivesse, né? Com mais de 3 milhões de habitantes tendo deixado o país devido à falta de alimentos e remédios. 3 milhões em quantos anos? Ela não fala. Mas no Brasil, você sabe quantos brasileiros deixaram o Brasil em 2017? 100 mil. Acha pouco? Sabe, em 2018, quantos deixaram o Brasil? Então, o dado é: cresceu 165% a emissão de passaporte para deixar o Brasil. Ou seja, nós estamos também com êxodo da nossa população que tem medo de ser morta por um governo fascista. Todo mundo aqui conhece alguém que se mandou para a Europa nesse meio tempo aí. Saiu assim decepcionado com o Brasil totalmente. Você sabe que eu sou crítico desse tipo de atitude, mas eu respeito quem faz isso, a rigor, né? A pessoa está com medo. Mulher, LGBT, negro, índio não pode, né? Índio não vai poder, índio vai ter que... a gente vai ter o que vai acontecer com os índios. Eu vou falar, tem muita gente me pedindo para falar sobre os índios, mas eu estou tentando pesquisar um pouco mais para poder fazer uma live assim especial só sobre a questão indígena, tá certo? A gente precisa falar disso realmente. Então, muita gente que eu conheço aqui já se mandou, se pirulitou do Brasil. Em função desse colapso político que tomou conta do país desde o golpe. É uma coisa terrível. Então assim, se um jornalista venezuelano for cobrir o Brasil como o jornalista brasileiro cobre a Venezuela, ele vai dar a mesma narrativa, sem tirar nem pôr. Olha só, em seu discurso, Maduro afirmou que há uma tentativa internacional de principiar um processo de desestabilização. Diz que o presidente Jair Bolsonaro é um fascista. Aê, Maduro, valeu. Contaminado pela direita venezuelana, que vem impulsionando a direita em toda a região. Ó, eu posso trocar. O Brasil está em meio a uma grave crise econômica e humanitária, com mais de 100 mil habitantes tendo deixado o país em 2017, com um crescimento de 165% em 2018, devido à falta de perspectivas e do aumento da violência. Jornalista, né? Estou fazendo o trabalho para o jornalista venezuelano dar o troco aí no jornalista brasileiro. Em seu discurso, Bolsonaro afirmou que derrotou o socialismo. Disse que o Brasil tem tradição judaico-cristã, os micos do Bolsonaro, né? E que sua eleição foi a mais barata da história. Parêntese, na verdade, sua campanha foi acusada de fraudar as eleições com disparos ilegais em massa pelo WhatsApp. Então, que ditador Nicolás Maduro, cara pálida, Silvia Colombo? Que ditador é esse? Quem te mandou colocar ditador? Que ordem? Da onde partiu a ordem? Foi a Cristina Frias que mandou?
ela tá mandando na Folha de São Paulo? Ditador Nicolás Maduro? Ditador é o cara que dá golpe e assume o poder. Não é um cara que se elege. Sinceramente, é muita falta de clareza. Então, sim, quer criticar a Venezuela? Quer criticar o governo venezuelano? Quer criticar o Nicolás Maduro? Critica com argumentos, critica com base na realidade, não em fantasias. Em cima de todo esse imaginário que é justamente o imaginário do Bolsonaro. O Bolsonaro está agradecendo a imprensa brasileira. Porque o Bolsonaro, ele quer fustigar o Maduro. O Bolsonaro, na verdade, é uma grande peça que vai ser usada pelos americanos, se o Trump não cair antes, para deflagrar uma grande crise muito pior e muito maior na Venezuela. Para daí sim os americanos tomarem conta de toda aquela reserva de petróleo que está lá. Certo? Então, vamos ter um pouco de... E eu acho que o mais importante de tudo isso é você entender, o brasileiro, você vai cair na narrativa induzida da imprensa tradicional brasileira. A imprensa tradicional brasileira, gente, não dá, cara. Ela tá num nível de crime muito alto. Notícia encadeada com isso. A Rede Globo de televisão, o Grupo Globo, não sei se vocês sabiam disso, comprou os direitos de um livro que conta a história daquela operação da justiça americana que pegou e prendeu, inclusive prendeu o Zé Maria Marim, muitos executivos brasileiros ligados à FIFA, o escândalo da FIFA. Um escândalo sem proporções de bilhões de dólares. E a Globo está envolvida até o pescoço nesse escândalo. Teve um executivo da Globo que a Globo dispensou rapidinho, antes de eclodir toda a crise. Esqueci o nome dele. A Globo comprou os direitos desse livro em 2015. Sabe para quê? Para não publicar nunca. Nem sei quanto pagou, mas é mais que $1 milhão, né? Comprou os direitos para manter em sigilo, para impedir o leitor brasileiro, um livro que poderia vender muito, inclusive, de saber a história. Agora, vai dar errado isso, você pode ter certeza. Eu estou esperando só um Wikileaks da vida aí, algum vazador, né, da editora, vazar esse texto para a internet, para a gente ter acesso, mesmo que em inglês, dessa narrativa aí do maior escândalo do esporte internacional de todos os tempos, no qual a Globo está envolvida. É muita sujeira, cara. É muita sujeira. Você tem executivo das TVs mexicana e argentina que morreram misteriosamente. Um morreu andando de bicicleta, o outro morreu correndo. Falei disso aqui numa live, logo no momento que aconteceu, já faz aí uns 6 meses. Então, olha o nível de máfia que nós estamos. É aquela história. A Globo tá brigando com o Bolsonaro, mas é uma guerra. Gente, batalha é uma coisa, guerra, você tem recurso, você tem, inclusive o Bolsonaro é especialista em recuar, né? O cara recua, né, que nem um jumento, né? O cara recua nas 4 patas, todo dia o cara dá uma recuada, né? O cara adora recuar, né? É mais de uma recuada por dia, né? Parabéns, né? O Temer também recuava bastante. Covardes, né? Covardes, não tem consistência em nada que dizem, não tem consistência em nada que falam. Evidentemente eles vão recuar o tempo todo, né? Sobre tudo e sobre todos, né? Como é que você vai ter um país? Como é que você vai governar um país? Como é que você vai garantir a adesão da população brasileira já que você não tem nem projeto, mas para a sua figura, para o culto à sua personalidade? Como é que você vai garantir algum tipo de coisa? É tosco, né? Você vai garantir, na verdade, uma grande fanfarra da sua personalidade. Esse chefe de Estado que absolutamente não tem consistência em nada do que diz. Tá certo? Então você vê que o jogo não é assim. A Folha de São Paulo se prestar, eu quero ver o que o Ombudsman vai falar depois, porque chamar o Nicolás Maduro de ditador, eu acho que é um problema técnico,
editorial. Como assim ditador, cara pálida? Defina ditador. Como assim? É subjetivo demais? Só porque você acha? Aqui ninguém chama o Bolsonaro de ditador. Mas vamos começar a chamar o Bolsonaro de ditador? Porque ganhou uma eleição suja. Realmente todo mundo viu. Órgãos internacionais que nem a imprensa brasileira está dizendo do Maduro. Enfim, o nível é muito baixo. O nível da imprensa brasileira é muito baixo, realmente, ainda mais quando vai cobrir questões internacionais. Então, eles, inclusive, para livrar a cara do Bolsonaro, que a cada dia tem um novo escândalo, uma nova questão de crise dentro do seu governo, que nem começou direito, você traz a pauta da Venezuela, aí distrai todo mundo, né? Ah, Maduro, corrupto, né? Ditador. E o Bolsonaro fica lá. Você acha? Você acha que isso, enfim, que vale pra gente que tá lutando pela democracia no Brasil? Não. Então, vergonhoso, e muita gente cai nisso. É fácil, é sedutor, né? Arrumar inimigo fácil assim como Nicolás Maduro é fácil, é sedutor. Então, peço para vocês aguardarem, vamos aguardar chegar as notícias confiáveis da Venezuela, minimamente. Podemos ter até notícias que não são favoráveis à Venezuela. Mas vamos ver as notícias confiáveis, porque o povo venezuelano apoia o Nicolás Maduro. Elegeu com 70%. Há de se respeitar isso. É exatamente aí que entra a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann dá o exemplo. A Gleisi Hoffmann, ela está num momento iluminado da vida política dela. É um momento absolutamente iluminado. Fala da Gleisi Hoffmann agora para vocês. Porque a Gleisi Hoffmann, ela não se intimidou com esse ataque generalizado ao Nicolás Maduro. Não se intimidou, escreveu uma nota e foi para Venezuela, foi para Caracas para acompanhar a posse do Nicolás Maduro, para conferir a porção de legitimidade que o maior partido brasileiro, o PT, um dos maiores partidos do mundo, pode dar ao governo venezuelano e emprestar solidariedade diante de todo o ataque que a Venezuela está sofrendo nesse momento. Eles estão tentando dar o golpe na Venezuela assim a cada segundo. Cada segundo. Você tem movimentações, você tem embaixador americano, tá todo mundo envolvido naquele imbróglio total ali da Venezuela. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Então a Gleisi Hoffmann muito corajosa. Essa atitude da Gleisi, ela me chamou muita atenção e hoje eu até escrevi um artigo em função desse detalhe. Eu ia escrever só um pequeno post, assim, um tweet de nada, e acabei escrevendo um artigo realmente, porque a Gleisi nos últimos meses, depois das eleições, a Gleisi sempre foi extremamente competente, forte, articuladora, muito inteligente, e desde que ela foi eleita presidenta do PT, com o apoio do Lula, ela vem, enfim, crescendo. Ela cresce todo dia, um pouco, no seu gestual, no seu discurso, na maneira com que ela coloca as palavras, na experiência que ela vai tomando, porque ela apanhou demais. Apanhou demais, desde o governo Dilma Rousseff. Quer dizer, a Gleisi Hoffmann é uma das maiores guerreiras brasileiras de todos os tempos nesse momento, já sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E, veja, ela assumiu o maior partido do país no momento mais delicado do país e do próprio partido, que foi... Acho que foi depois do golpe, né? Imediatamente depois do golpe do Michel Temer e do PSDB. Sumiu a presidência do PT. Não me lembro mais exatamente a data perfeita. Se alguém lembrar aqui, por favor, coloca para mim. E aí, enfim, foi muito difícil. Muito difícil reorganizar a militância, organizar as reuniões para entender
como se posicionar em função dessa perseguição insana ao ex-presidente. Então, o ex-presidente Lula está preso em Curitiba, preso político. E aí, você fala da Venezuela, tá muito estranho, né? Ah, você tem um monte de preso político na Venezuela. E aqui no Brasil, cara pálida? Aqui no Brasil, você tem só o maior ex-presidente da história do Brasil preso político por uma miséria, uma mentira de um triplex que não significa nada, que é crime desse ministro da Justiça, pau mandado do Moro. Desculpa minha, eu tô indignado, eu fico indignado, eu vou botar uma música, senão eu vou ficar muito indignado aqui. Vamos lá, mais uma música aqui pra gente relaxar, pro Conde, né? Respira, Conde, fala pro Conde respirar, fala, dá coraçãozinho pra mim, eu tô muito nervoso, vai. Eu não posso ficar nervoso, meu coração não aguenta. Não aguento. Toma água, Conde. Toma água. Fala sério. Então, ela, Gleisi Hoffmann, sensacional, cada vez melhor, né? Ela é assim, o discurso dela, e tá acontecendo uma coisa. Falei pra ela hoje, né? E mandei o meu artigo pra ela. Ela me agradeceu, querida. Ela vem aprimorando a linguagem, né? Então, pra começo de conversa, ela é a pessoa que chegou e apontou o dedo pro Ciro Gomes. Ela falou: Ciro Gomes, fica quieto, cara. Tá enchendo o saco já. Esse é o Conde, mas ela falou mais ou menos isso, né? Para com esse negócio de despeito. Quer liderar, lidera. Faz a sua parte que eu faço a minha. Calma, Conde. Obrigado. Grande mulher a Gleisi Hoffmann. O Ciro Gomes, eu acho que ele acusou o golpe, viu? Acho que ele vai ficar quietinho um pouco agora, enfiar aquele rabinho dele entre as pernas, aquele rabinho de coronel entre as pernas, ele vai enfiar o rabinho entre as pernas e vai ficar quietinho um pouco. Duvido que ele ataque o PT. Se atacar de novo, vai receber de novo, né, a altura a resposta da Gleisi Hoffmann. E o artigo que a Gleisi escreveu sobre os militares, absolutamente sensacional e histórico. Veja, a Gleisi tem uma coisa a mais. Depois das eleições, de tudo que aconteceu, dos ataques ao Haddad, né, da sujeira que foi feita contra o Fernando Haddad, contra a família do Haddad, por esses bolsonaristas aí, criminosos, corruptos. Fizeram uma sujeira imensa, foi muito tenso. O PT aguentou fortemente e quase ganhou a eleição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: depois da eleição, a Gleisi Hoffmann deu mais um salto na articulação que ela tem a capacidade de fazer representando Lula. Porque é ela que representa o Lula. Ela é a presidenta do maior partido, que é o partido do Lula, o PT. Eu estou percebendo que a Gleisi, ela adquiriu uma relação também como o Lula com o povo brasileiro direta. É uma coisa muito forte. As pessoas amam a Gleisi Hoffmann. Vocês que estão me assistindo aqui, muitos de vocês falou em Gleisi. Cara, essa mulher é sensacional, é só te amo pra cima. Isso é muito significativo. Significa que a Gleisi criou um elo como o Lula, com o povo brasileiro. Justamente porque ela faz jus à posição que ela ocupa. A posição de presidenta e de líder do maior partido brasileiro. A Gleisi tem muita fibra, cara. Ela realmente lidera esse partido, né? Todos respeitam demais, todos petistas, todo mundo dentro do PT respeita demais a Gleisi Hoffmann. Isso é uma coisa sensacional. Ela está impregnada de legitimidade. É por isso que o discurso dela é cada vez mais poderoso, cada vez mais forte. Ela usa bem as redes sociais, ela tuita todos os dias, ela faz live, ela se mostra. E assim, ela não usa a rede social como o Bolsonaro para propagar fake news.
Não. Ela usa a rede social da maneira soberana de se usar uma rede, justamente para rebater as mentiras que falam dela, e para marcar presença na cena política como um todo. A Gleisi Hoffmann virou craque na rede social. Ela usa de verdade, de maneira soberana e legítima, não dessa maneira suja aí que o bolsonarismo usa. Então a gente tem uma senadora que abriu mão da reeleição para senador e se candidatou humildemente a deputada federal para continuar no Congresso e continuar lutando. Essa mulher vai fazer acontecer em 2019. É a maior liderança de esquerda brasileira. Todo respeito ao Fernando Haddad, que está junto dela, mas a Gleisi Hoffmann está num ritmo, num momento absolutamente sensacional. Desculpa eu falar isso, todos os líderes de esquerda brasileiros, mas a Gleisi Hoffmann, ela deu, nesse ano de 2019, quer dizer, depois de lamber as feridas, perder a eleição e tudo mais, ela reapareceu muito poderosa, muito forte. E por isso que ela teve a coragem de ir para a Venezuela acompanhar a posse do Nicolás Maduro. Isso é muito representativo, muito significativo para o papel que a Gleisi Hoffmann vai desempenhar no Brasil nos próximos meses, esse ano de 2019. Vai ser uma figura absolutamente central na política brasileira. Vocês podem ter certeza. Ela é a líder natural da oposição nesse momento no Brasil. Gleisi Hoffmann. Vocês vão ver quando começar o ano legislativo, aquele bando de jornalista no Congresso entrevistando, vai aprovar a reforma da Previdência, vai, não sei o quê, vai, não vai, aquele quebra-queixo lá no Congresso. Quem que eles vão entrevistar para saber o que a oposição pensa? A Gleisi Hoffmann. Inexoravelmente, incontornável que eles vão recair sobre a Gleisi, até porque ela vai estar como deputada federal no Congresso. E do jeito que ela tem articulado as coisas, quer dizer, é sensacional. Eu vi um tweet da Luciana Genro. Gente, a Luciana Genro, esses extremistas, porque dentro do PSOL você também tem heterogeneidade, né? Ela é do PSOL. Esses extremistas, eles acabam funcionando como linha auxiliar do fascismo. É o que a Luciana Genro está fazendo. Ela foi lá e acompanhou o Bolsonaro dizendo que o Maduro, que é um horror, tal, um assassino, sei lá o que ela falou lá. E caiu em cima também, que nem o Ciro Gomes, da Gleisi Hoffmann. Que a Gleisi Hoffmann teve a coragem de ir para a Venezuela para mostrar. É muita coragem, cara, para o povo brasileiro o que está acontecendo na Venezuela de verdade. Nós não podemos ficar sequestrados por uma narrativa que vem de tanto tempo e que todo mundo sabe que é mentira. Todos os jornalistas de respeito internacionais sabem que a cobertura sobre a Venezuela é uma grande fraude, sobretudo aqui no Brasil, nesse Brasil aqui vendido, nessa imprensa familiar brasileira. Eles têm ódio da Venezuela. É que nem o ódio ao PT. É um ódio profundo, profundo. Eles não admitem que a Venezuela seja soberana. Então, vou repetir para vocês. A elite venezuelana tenta dar o golpe na Venezuela há 25 anos ininterruptos. E não consegue. Não consegue. Porque, evidentemente, o Chávez e o Maduro cultivaram uma cultura um pouco mais resistente do que aquela que nós tivemos aqui. Todos nós somos parte disso, quer dizer, de o PT e de todos nós acreditamos na democracia brasileira, nas instituições brasileiras, no STF, por exemplo. Nós somos golpeados. Tá? Com o STF, com tudo. Então, você tem Suprema Corte, você tem a história de um juiz da Suprema Corte venezuelana que fugiu do país. Você tem coisa do Arco da Velha. Daqui a pouco está acontecendo isso aqui no Brasil. Imagina o Toffoli indo para o Paraguai, né? Fugindo do Brasil. É uma coisa assim, realmente muito complexa, que não pode ser colocada de uma maneira tão simplista como a imprensa brasileira faz com relação à Venezuela. Então, vou ler um trecho do artigo que a Gleisi Hoffmann escreveu foi publicado no 247. É o artigo da Gleisi sobre temos de falar com os militares. Recomendo a todo mundo ler. Vou ler um trecho para vocês, tá? Porque olha só como ela coloca a situação, né? Os governos do PT
trataram as Forças Armadas com respeito e dignidade, integrando-as ao esforço democrático de desenvolvimento nacional. Devem se recordar que, em agosto de 2002, governo Fernando Henrique Cardoso, o Exército teve de dispensar 44 mil recrutas. Quase 90% do total. Porque o então presidente Fernando Henrique Cardoso, filho, sobrinho e neto de generais, FHC é filho, sobrinho e neto de generais, cortou as verbas do soldo e da alimentação. Os recrutas que ficaram eram dispensados ao meio-dia, faltava rancho. Cabos e sargentos não tinham dinheiro para comprar botas. Olha o estado do exército brasileiro no período do FHC. Eu lembro, o Lula falava muito disso. Soldado não tinha comida, era dispensado meio-dia porque não tinha arroz e feijão no exército. Como é que você vai defender o país se não tem comida? Então, veja, tem que conhecer um pouco o que aconteceu na história brasileira. E é muito interessante que a Gleisi Hoffmann atualize essa situação e como ela está investida de autoridade de ser a líder do maior partido brasileiro, que está na oposição hoje, ela coloca a pauta para trazer os militares para a realidade. Porque os militares, eles estão... Esses generais aí, que na verdade nem é tudo general fim de carreira que foi pro governo. Quero ver realmente na caserna, dentro das Forças Armadas, se está acontecendo algum tipo de debate com relação à soberania brasileira nesse momento. E a Gleisi Hoffmann coloca, porque, veja, as Forças Armadas são muito importantes, elas são fundamentais para o país, dentro daquilo ao qual ela está designada, que é proteger a soberania brasileira territorial. Essa é a função das Forças Armadas, não é participar de governo. Isso é disfunção. Eles não gostam, militar sério, não gosta de intervenção militar no Rio de Janeiro. Lugar de militar é dentro dos quartéis, produzindo a disciplina, produzindo a hierarquia, produzindo as estratégias, produzindo tudo que tiver respeito com relação à defesa da soberania nacional. Não é participar de ministério, não sei das quantas, Casa Civil, organização de governo. Eu li uma coisa muito engraçada do Mourão, né? Eu vou falar do Mourão também, né? Mourão é uma figura terrível, né, cara? O filho do Mourão. Aliás, a música que eu vou tocar hoje no final da live é em homenagem ao Mourão, né? Com todo respeito, eu vou tocar O Meu Guri do Chico Buarque, que alguém me sugeriu, eu acolhi totalmente a sugestão, porque eu achei divertidíssima, e eu amo essa música, é uma música maravilhosa. O Mourão nem merece, mas a gente merece. O Mourão deu uma entrevista hoje, acho que foi para o estado de São Paulo, não me lembro. Chamei a matéria para o 247, está lá. Não sei se já saiu da Home, porque a Home 247 ela é uma piracema, né? Então ela está o tempo todo se renovando. Então se você não leu a notícia, você vai perder, querido. Tem que estar lá direto no 247, né? A gente tem picos ali de 30 mil pessoas online na nossa Home, que é uma coisa maravilhosa, né? A Home fortíssima no Brasil. Não sei como é que é, não são todos os jornais que conseguem ter esse pico, não, como a gente está tendo. Então é orgulho de falar isso para vocês, assim, quase que em primeira mão aí, porque são dados assim que não são muito alardeados, justamente para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, com relativa tranquilidade. Mourão, ele diz que em algum momento ele esperava uma transição militar dentro do governo. Que ele falou assim, né? No governo, quando a gente chegou lá, ó, Mourão, a gente chegou lá e aí as pessoas estavam todas confusas e ninguém dava informação para ninguém, tá? Já tinha gente que já tinha sido demitida naquele expurgo lá do Onyx Lorenzoni e tal. Então foi estranho, foi estranha
a transição. Ele fala assim, não é que nem uma transição militar que você pega o general, o coronel, você põe sentadinho ali e ele explica tudo pro outro coronel. Fala, olha, eu tô fazendo isso, e eu tô aqui pra você o relatório e passe bem. Ele achou que política, o cara confunde política com militarismo. Esse vai ser um grande gargalo técnico para todos os analistas aí em 2019. A confusão entre a disciplina militar e a política. Disciplina militar não tem nada a ver com política. Política soberana. Absolutamente nada. Política você conversa, você negocia. Disciplina militar você manda. Então não existe isso no mundo político democrático de um país. Existe dentro das Forças Armadas. Por isso que eu acho que não pode misturar uma coisa com outra. E o Mourão já está misturando. Ele já está falando, puxa, tem que fazer política. Que tédio. O Heleno tá assim também, né? Oh, que tédio, política. Os caras eles são militares. Socorro! Eles são... Deixa eu pôr a música aqui. Eles são militares! Eles não são políticos! E precisa fazer política para governar um país! Pelo amor de Deus! Vamos botar mais uma música, fazer a transição final aqui para vocês, senão eu não aguento! Eu não aguento! Fico indignado com esses caras do inferno que não entendem nada do Brasil e ficam lá achando que estão abafando. Fala sério! Vai, música! Cadê? Tô tenso, velho. Ó, por isso que eu botei meu gorro laranja. Meu gorro laranja é homenagem ao Queiroz, né? Ó o Queiroz, ó. A laranjinha. Laranjinha do governo. Tem uma música bem legal aqui. Cadê? Quer ver? Acho que é essa aqui. Não. Vai ser essa. Não. Ó. Cadê o Zé Luiz Maia? Meu amigo baixista. Ó, sonzeira. Laranja. Queiroz. Ó, Queiroz. Fala sério. Cadê o Queiroz? Mas cadê Queiroz? Donde está tu, Queiroz? O cara não foi depor 4 vezes. A filha não foi depor. Família não foi depor. Flávio Bolsonaro também hoje não foi depor. Ninguém vai depor. Eu não vou depor. Eu mando nessa porra desse país aqui. O Bolsonaro deve estar falando assim, eu mando, não vou depor porra nenhuma. Depor o quê? E se chamar de novo eu prendo, né? Eu prendo o procurador, né, do Ministério Público que chamar alguém para depor, que tem a ver com o meu governo. Até o Temer sumiu, né? Ninguém sabe onde está o Temer. Eu não sei. Se alguém souber onde está o Temer tem uma casa no interior de São Paulo, se eu não me engano. Não sei se é americana. Se alguém descobriu o paradeiro do Temer, por favor, vocês me informam. Não sei se ele está em São Paulo, naquela casa dele que ele tem lá. Não sei se ele fugiu já para Portugal. Então onde que tá? Cadê a imprensa brasileira para pesquisar onde é que está o Temer? 10 de janeiro, meu filho. Onde que tá o cara? Eu quero saber. Tem alguém que conhece algum familiar do Temer para saber onde é que ele tá? Queiroz, né? O laranja, até querido laranja do governo. O Flávio Bolsonaro não foi depor. E aí você tem essa história do Mourão, essa história do filho do Mourão. O Mourão deu uma entrevista, ele falou do filho dele. E aí falou assim, não, imagina, isso aí é mérito dele. O cara é promovido 6 dias depois da posse do presidente, acho que foi até antes, né? 3 dias depois da posse do presidente da República. O pai dele é vice-presidente da República. E não tem nada a ver. Né? É mérito dele, né? É mérito dele. Tá 20 dias lá, 20 anos, né? 20 anos no Banco do Brasil. O filho do Mourão que chama Rossel Mourão, né?
Veja, e aí ele falou pro filho dele assim, não desiste do cargo, é seu. Parece que assim, toma, que dá a chave do carro, né? É seu, né? Toma. Sabe, você imagina se fosse com o PT isso, né? Imagina se fosse com um filho da Glaze sendo promovido. Ou a filha da Dilma sendo promovida num cargo público assim, no Banco do Brasil. Porque Banco do Brasil, querido, ainda não é privatizado. Eles vão privatizar, mas ainda não é. Ainda é do governo. Então, para ser assessor do presidente do Banco do Brasil, né? Até a imprensa burrona corporativa brasileira, que fala que o Nicolás Maduro é um ditador, até essa imprensa, com toda a sua limitação intelectual, sabe que tem mato nesse coelho. E o presidente do Banco do Brasil foi designado pelo bolsonarismo. Se bobear pelo próprio Mourão. É só investigar um pouquinho mais, né? Então, você vê, e aí volta aquela história, né? O governo Bolsonaro, bolsonarismo, ele, infelizmente para eles, né? Felizmente para nós. Quando o cara se torna governo, ele não é mais pedra, ele é vidraça. E a população tende a ficar irritadiça com esse tipo de notícia. Isso começa a irritar a população humilde e trabalhadora. Como eu falei das outras vezes, a classe média e a classe A é muito burra, eles demoram, eles são sem caráter também, então eles demoram mais tempo para poder processar esse tipo de indignação. Eles só processam quando a Globo manda, né? Quando a Globo manda você ir para a Avenida Paulista com as suas entradas na Globo News e tudo mais, aí a elite vai, né, empunhar aquela bandeira que eles nem sabem o que significa, só para aparecer na televisão, né? A manifestação brasileira ganhou esse contorno, né, de show. A pessoa vai para a rua porque vai aparecer na Globo, aí vai lá e tira foto com o militar, é uma grande festa com polícia militar e tudo mais, né? Para você perceber, quando você entender que uma manifestação é real ou é fraudulenta, é só você ver a postura da polícia. Se a polícia bater, é uma manifestação real. Se a polícia tirar selfie com o manifestante, queridos, isso não é uma manifestação. Isso é uma espécie de festinha de emissora de televisão. É um carnaval, é uma micareta, né? Aquilo não foi manifestação, foi micareta, né? Foi micareta, né? Micareta com violência, né? Porque em 2013 eles quebraram muitas coisas, vandalizaram muito aqueles camisas amarelas da CBF, cujo livro foi proibido pela Globo. Eu quero finalizar, deixa eu ver aqui, só dar uma olhada no meu roteiro. Então, tem essa história da cobertura da imprensa, não caiam nessa cobertura que demoniza o presidente da Venezuela, chama ele de ditador e o caramba. A imprensa apelativa brasileira, né? Esperem pelo menos a cobertura de outros veículos menos intoxicados com o preconceito do ultraconservadorismo e da direita, extrema direita. Tentem esperar a cobertura de veículos que não sejam tão ideologizados. Como eu disse aqui, vou repetir isso o ano inteiro. Até a direita cair. Eu vou repetir isso. A direita que é a grande portadora da ideologia fajuta hoje. Não que a esquerda tenha sido um dia, mas assim, aceita que dói menos, tá? Quem for de direita e tiver a infelicidade de estar me ouvindo e vendo nesse momento. Aceita que dói menos, que ideologizado, querido, é você. Vocês é que têm ideologia na cachola, porque vocês não têm resultado, não têm conexão com a realidade coisa nenhuma, e ficam aí repetindo mantras o tempo todo. A ideologia é isso. Isso é o fundamentalismo, né? Vocês é que são portadores desse tipo de aberração social que nós temos de enfrentar hoje. A parcela democrática da população brasileira tem que enfrentar de frente, né? Até pleonasmo falar isso aí, enfrentar de frente, mas é exatamente isso. Tem que encarar esse tipo de aberração social, política, e não deixar pedra sobre pedra. E a esquerda tem uma coisa muito interessante. Esse acho que é um recado final que eu tenho que dar para vocês aqui. O pessoal fica na sofrência, fica aquela coisa, né? Ai meu Deus, né? Bolsonaro, fica naquela... A esquerda,
Se você entende o que é esquerda democrática, você vai entender o que eu vou falar. Nós que somos profissionais e cidadãos, que temos vários papéis na sociedade, somos, né, pai, trabalhador, professor, jornalista, pesquisador, e cidadão, e ativista, né? Não é proibido você ser tudo isso, basta você querer. Nós gostamos da briga, da boa briga política. Nós vivemos nesse nicho. Esse é o nosso ambiente. O bolsonarismo não está tirando nada da gente. Pelo contrário, ele está dando para a gente a chance de lutar mais uma vez pelos nossos ideais. Então é preciso ter a capacidade de entender isso. Não tem luto, não tem essa coisa cética, derrotista. Nós gostamos, esse segmento gosta do embate, gosta de ser oposição. Ser oposição é um tesão. Fazer o papel necessário em toda democracia, de monitorar as coisas que estão sendo feitas, eventualmente, se tem coisa sendo bem feita, apontar, mas como o caso do bolsonarismo é um caso atípico e só tem terror sendo promovido por esse governo. Então, é muito trabalho que nós temos. Nós temos muito trabalho. É mais do que resistência, é uma ação concreta, projetiva. Nós nos projetamos, responsiva. É muito forte. É por isso que algumas pessoas estranham, por que você está tão animado? Eu estou animado por isso, cara. Porque você tem muita coisa para fazer. Você tem muita pauta para seguir, muita ação para fazer no país, muita defesa da democracia para fazer pelo país, muita mobilização para fazer pelo país, muito texto para escrever, para mobilizar as pessoas, para mobilizar o intelecto das pessoas, muita energia. É assim que funciona. Talvez isso seja o dado sociológico para mostrar para a gente que essas coisas acontecem, não é por acaso. Você tem um governo fascista em pleno 2018 no Brasil, é justamente para você reforçar a atuação política que estava ali dormente. Vamos admitir que durante os tempos do governo democrático, a população ficou numa zona de conforto muito grande. Nós mesmos da esquerda. A gente achava que a democracia estava assegurada, estava consolidada, e não estava. A democracia nós aprendemos, espero que nós tenhamos aprendido que assim, você conquista todos os dias. É que nem o casamento, que nem o amor. Tem que conquistar todo dia. Não pode achar que está garantido ali quietinho esperando. Todo dia você tem que reforçar o teu investimento libidinal na defesa da democracia e nesses valores. O Lula falou muito. Não pode brincar com a democracia. Esse enunciado, ele estala hoje no país inteiro. Brincaram com a democracia. Esse é o produto que nós temos aí. Bolsonaro. Brincaram com a democracia. Não pode brincar com a democracia. Quando a Regina Duarte fala assim, quando o Bolsonaro fala que quer metralhar petista, ele está brincando. E aí eu falo para ela assim, então quando o pessoal votou no Bolsonaro, eles estão também tudo brincando? Votou brincando no Bolsonaro? Pô, vamos começar a levar o país a sério então? Um pouquinho a sério. Evidentemente, com ternura, com alegria, com projeção, com tesão, né? É isso que a gente tem que fazer. Nós estamos no nosso nicho histórico, que é resistir ao arbítrio, à violência, aos maus perdedores que roubam o poder do povo. Nós estamos nesse lugar. E vamos conquistar de novo o nosso espaço. E vamos conquistar muito mais bem conquistado do que foi anteriormente, com todo respeito. Porque a história, ela nos dá essa condição de aprimorarmos os protocolos de conquista permanente da democracia. Vamos para a música. Vamos para a música, porque eu tenho que tocar para vocês essa música aí do Chico Buarque, em homenagem ao Mourão. A um Mourão que gosta tanto do filhinho dele. A música é linda. Vocês conhecem a música, né? A música é lindíssima. Chico Buarque. Eu acho que ela é dos anos 70. A correria é tão grande que eu não consigo mais fazer aquela pesquisa básica que eu sempre faço.
Eu tô correndo muito aqui, gente, vocês me desculpem, mas se eu não me engano essa canção é de 77, que é o Meu Guri, que é uma canção linda, tá? Vamos lá comigo? Manda coração pro Conde. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. Ele chega suado e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá, um lenço e uma penca de documentos, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Ele chegar cá no alto, essa onda de assalto tá um horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele me ninar. E de repente acordo, olho pro lado e o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega estampado, manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo, de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí, ai, o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. Hamilton Mourão, é pra você e pro seu gurizinho. Hamilton Mourão é muito bonita, eu tô falando que é muito bonita pra você, a música do Chico Buarque, não é brincadeira. Música linda, né? Porque é a mãe que mora no morro, né? É a mãe que mora no topo do morro e o filho vem com todo aquele mimo, né? De filho que ama e tal, e ela ama o filho, quer dizer, coisa linda isso, né? Mas a gente faz aí a metáfora só pra fazer a alusão a esse absurdo de começo de governo Bolsonaro, pra gente continuar sempre na luta com irreverência também. Um beijo pra vocês, muito obrigado por ficarem aqui acompanhando a live do Conde. E até a próxima. Valeu!